Bentrovati a questo Sejam bem-vindos incontro novamente a che este encontro comincia a diventare que está começando a ser periódico e que nos coloca frente a frente com tantos aspectos da história dos italianos no Brasil ou dos brasileiros de origem italiana. E hoje eu gostaria que abordássemos, junto com a Edilene Toledo, a quem eu agradeço por sua participação conectada conosco desde São Paulo, e hoje nós fazemos referências à história não menos importante em questão de substância em relação às mulheres nas questões de imigração do século antepassado, do século XIX e também do século XX. Esta é uma história importante e também complexa porque nos movimentos migratórios o papel das mulheres tem sido muito relevante, embora na historiografia tenha sido um pouco negligenciado. Certamente, os personagens de que já falei em circunstâncias anteriores sempre aparecem com destaque, e isso não é diferente no mundo feminino. Pelos seus testemunhos diretos, já falei da esposa de Jorge Amado, mas há sempre essa limitação de falar de uma mulher como esposa de um homem, quando, na verdade, é o protagonismo feminino que deve se destacar em primeiro lugar, tanto porque, nos movimentos migratórios, especialmente aqueles direcionados ao Brasil e particularmente no seu início, as mulheres são centrais e na condição inevitável do grupo familiar que se desloca por muito tempo, as migrações não são individuais, ou seja, assim, mesmo no século XIX, mas basicamente, se você viaja da Itália para o Brasil com toda a família, até mesmo as músicas, não é? Fazem um tipo de lembrança nesse ponto particular. Vamos para o Brasil com toda a família, talvez mais tarde encontraremos também uma música certa para contar sobre isso. Mas, basicamente, os núcleos familiares são importantes porque no recrutamento, e vamos chamar assim, da mão de obra vinda da Europa, a partir dos anos 70, 80 do século XIX, já sabemos que o Brasil privilegia núcleos compostos por marido, mulher e muitos filhos. Há essa circunstância que é particularmente notável no início nas áreas do sul do Brasil, nos estados meridionais e também depois em São Paulo. São as famílias que também estão no centro dos negócios, do comércio, da imigração, porque os mesmos fazendeiros não vão recrutar somente indivíduos, eles recrutam famílias inteiras, porque eles dependem de uma força de trabalho que também, desse ponto de vista, possa garantir certos resultados. Ainda mais para que isso aconteça, e aqui eu começaria a falar em essência do papel feminino, da divisão sexual dos papéis na imigração, nas fases, e eu estava dizendo, aquelas que nós já sabemos sobre o início da imigração agrícola rural no sul, no Rio Grande do Sul, mas também em outros lugares, como o Espírito Santo, por exemplo, dado que a data de início da presença italiana é a da expedição do tabaco no Espírito Santo. Mesmo lá, se tratam de famílias camponesas que vão para algumas áreas do Brasil, onde as condições já são mais favoráveis, a do trabalho e também, naturalmente, com as dificuldades da vida de pioneiros, onde a família é central e o papel da mulher não é absolutamente secundário. Em primeiro lugar, porque mesmo uma mulher trabalhadora não fica em casa para cuidar dos filhos, né? Ela apenas participa ativamente desse empreendimento. E é principalmente consideradas as dificuldades iniciais, eu acredito que as mulheres são colocadas duramente à prova todo o tempo. É claro que com o passar do tempo as coisas mudarão, e mesmo onde não se trata de colonização agrária, mas sim de mão de obra braçal, na fazenda de colheitas do café, por exemplo, a participação direta da mão de obra feminina está documentada, e também o papel desempenhado na manutenção de certos equilíbrios que são fundamentais para o sucesso do projeto migratório
no projeto de colonização. Isso fica bastante evidente. Agora não temos mais uma subdivisão muito precisa, nem mesmo numérica, mas podemos presumir com certeza, com alguma segurança, que durante toda a primeira fase da imigração italiana no Brasil, os números que nós vemos indicados pelas estatísticas, que se tornam sempre cada vez mais relevantes, ano após ano, depois de 1876, 77, em cada grupo familiar há mulheres que são mães, esposas, às vezes até avós, porque famílias inteiras emigravam e levavam seus pais com elas. As famílias também têm filhos e as crianças pequenas são meninos e meninas. E há todo um caso que tem sido estudado e, fundamentalmente, acho que foi estudado em pontos particularmente mais evidentes. Muitos estão familiarizados, por exemplo, com o entrelaçamento, que a princípio é bastante raro, entre a imigração feminina e a história do movimento anarquista. Todos estão mais ou menos familiarizados com a história da colônia Sicília, que é uma colônia anarquista fundada em 1890, entre 1890 e 1894, com, ao que parece, o apoio do imperador Dom Pedro II. Mas essa é uma história complicada. No entanto, ela também se baseia na comunhão não apenas de bens, mas também de corpos, e testemunhamos um caso singular de, como eu poderia dizer, de modernidade nas relações interpessoais, porque o amor livre e a casa do amor que existe na colônia Sicília são, na verdade, uma exceção. Se formos olhar, em vez disso, a imigração que já por muitos anos, com relação à década de 1890, estava ocorrendo no Sul ou mesmo no Espírito Santo e também em outros lugares. Vemos que o sucesso do empreendimento, ou melhor, da colonização, depende, em grande medida, deste papel que permanece obscurecido nas reconstruções, mas não nas memórias, porque com o passar do tempo, as histórias, com o passar do tempo, são realizadas e voltam, especialmente até os dias atuais, em uma autoprodução. Eu também tenho muitas histórias de família, as quais os descendentes podem se aplicar, que enfatizam o novo papel da mãe, da avó, etc. E isso pode ser colocado em relação às necessidades da atividade produtiva, mas também em relação à divisão sexual dos papéis e também às circunstâncias mais evidentes, como o da colônia Sicília, que é muito marcante, e também é marcante que, em certos momentos, alguns episódios chegam às manchetes dos jornais, sejam baseados nesse relacionamento que existe entre a imigração, a mulher e também os valores atuais na cultura, principalmente a cultura camponesa, mas em geral, uma cultura que confia às mulheres um papel e que, na situação especial das fazendas, em 1900, aconteceu um evento que permanecerá nas crônicas e também na história, o caso de Angelo Ungaretti. Ungaretti era um jovem imigrante lombardo de Bérgamo que estava em São Paulo com a sua família em uma fazenda que pertencia ao irmão do então presidente da República de 1900, o presidente Campos Salles, e que, ao que parece, de acordo com os autos processuais, foi ele, Angelo Ungaretti, que matou o fazendeiro que supostamente teria assediado uma de suas irmãs. A história é um pouco complicada e não pode ser reduzida a poucas palavras, mas é significativo, mesmo assim, uma defesa da honra feminina feita de maneira bastante marcial. Obviamente, ele acaba primeiro na prisão, depois nas páginas dos jornais, e se torna um caso que dura vários anos nas crônicas paulistanas. Os jornais relatam a história de uma comunidade italiana que se mobilizou para salvar Ungaretti da sentença de morte. Então, em 1908, após 8 anos desta sentença de prisão, Ungaretti foi finalmente libertado e voltou para a Itália. Ele morreu em 1960, esquecido.
mas não é a história de alguém que intervém somente, ao que parece, porque o pai eh, eh, e a sua irmã foram insultados. Na verdade, é uma página particular da história que também se refere a outras páginas, mesmo que bastante esquecidas, dos papéis femininos, quando, especialmente nas grandes cidades, em São Paulo em particular, mas também em outros lugares, ela se entrelaça com a história, por exemplo, da prostituição, a qual muitas mulheres imigrantes são praticamente condenadas, forçadas por suas condições de miséria, de necessidade e também de minoria. Somente de alguns anos para cá é que temos tido estudos mais profundos na Itália com relação a isso. Por exemplo, na relação entre história da imigração, história da atividade política e história das mulheres, já há alguns anos, poucos anos eu diria, temos alguns estudos mais profundos na Itália. Existem alguns historiadores que estudaram mais a fundo essa história das mulheres. E eu gostaria, depois de falar novamente sobre isso com ela, que é uma especialista da história do movimento sindical, do movimento operário, do sindicalismo, mas também do anarquismo, eu gostaria de conversar com ela porque, como eu diria, é um capítulo esquecido, mas que merece a nossa atenção, observando os primeiros testemunhos coletados na década de 70 e 80 por historiadores profissionais, não os autopublicados, mas os que foram dedicados a isso, com intervenção, entrevistas. Vemos histórias significativas que não esperaríamos. Por exemplo, mulheres de origem social modesta, em sua maioria de origem rural, camponesa, que se encontram por necessidade, principalmente se migraram para São Paulo ou para as grandes cidades, até mesmo Belo Horizonte, em lugares onde há algum desenvolvimento econômico de caráter mais industrial, e acabaram trabalhando nas fábricas e se politizaram. O termo é um pouquinho feio, mas, em resumo, elas encontraram no compromisso político e sindical uma razão para viver que vai durar bastante tempo. Eu me lembro que, porque fiquei muito impressionado na época em que, há muitos anos, no início dos anos 80, foram feitas as primeiras entrevistas com mulheres que estavam envolvidas na política em São Paulo e em outros lugares. Por exemplo, o testemunho de uma emigrada lombada que tinha chegado criança a São Paulo com a sua família. Ela se chamava Boni, se casou com um espanhol e conta a história da sua passagem do trabalho de fábrica para um compromisso sindical. Uma história que depois muda por conta das condições políticas no Brasil, que dura até os anos 20, depois fica um pouquinho mais complicada, mas ainda em 1933, quando essa mulher, Elvira Boni Lacerda, já tinha quase 80 anos, em 83, perdão, ela se lembra, remete à historiadora Ângela de Castro Gomes, as letras das canções cantadas pelo movimento operário socialista italiano. Bom, e eu falo isso tudo para vocês porque o problema de fundo permanece sendo aquele de encontrar uma posição adequada aquela posição que coloca a mulher como o apêndice do homem ou como essencialmente o pivô de uma família, mas em vez disso a priva das faculdades que ela teve, das oportunidades de comprometimento que ela demonstrou saber realizar e exercer. Bem, e enquanto no caso da história do mundo feminino e da sexualidade também na colônia, nas áreas coloniais, aquelas mais importantes do Sul, vemos claramente que existe esse fato que não podemos negligenciar, temos que conectá-lo também a outras coisas. E depois acho que a própria Edilene talvez nos fale sobre o compromisso das mulheres na história do movimento
operário. Juntamente com a história do movimento operário, obviamente, há também a história de outras mulheres, e eu conheço algumas, que está em uma dimensão diferente, que é a dimensão religiosa. E parece um pouco ousado fazer essa justaposição, falar de mulheres que estão envolvidas na política e no sindicato, e de mulheres que, em vez disso, aparecem, porque nós todos sabemos que essa foi uma das características de grande parte da imigração italiana, a de uma religiosidade tradicional muito marcada, muito próxima ao clero, um clero que, a princípio, é um clero nacional, por assim dizer, mas que, no entanto, é um ponto de referência para aqueles que deixaram uma pátria distante e estão construindo uma nova pátria. E estão fazendo isso, muitas vezes, apoiando-se em uma igreja que não é, no entanto, a igreja brasileira. No início, há padres que também são missionários, mas depois temos toda uma história de mulheres imigrantes no Brasil que até participam ativamente. Elas se tornam freiras. Vocês sabiam que a única santa do Brasil é uma imigrada, uma imigrante, porque foi declarada santa pelo Papa João Paulo II nos anos 2000, e ela é uma trentina, se chamava Paulina, e foi registrada como Paulina del Sacro Cuore de Jesus, Paulina do Sagrado Coração de Jesus. Ela era originária de uma pequena aldeia na província de Trento, Vicolo Cataro, que criou uma ordem religiosa, assim como existem ordens religiosas poderosas, como os missionários scalabrinianos, que também tem um componente feminino, e mesmo aqui você tem mulheres que estão comprometidas e têm o seu próprio papel. Outras passam pela história da colonização agrária, porque até dão o nome de alguns lugares. Anarec, no Rio Grande do Sul, até hoje tem o nome, dá o nome a um município da área de Caxias do Sul. Originalmente era o nome de uma mulher imigrante nascida em 1828, que se tornou famosa porque em determinado momento do início do povoamento de Caxias do Sul, desenvolveu uma atividade de restauração para os tropeiros que passavam por aquela região, e ela em 1877 ficou famosa e morreria em 1916, também com uma aura de religiosidade ao seu redor. E também existe esse componente regional em que o apego à religiosidade é mais evidente nas mulheres do Vêneto do que nas mulheres do Sul. Isso também se reflete nos eventos e também na política, porque vemos que é um mundo político e sindical em que, sem a caracterização regional, a presença italiana é marcada por opções e escolhas que eu gostaria de perguntar a Edilene, que eu conheço há muitos anos, e eu já estou ficando um pouquinho mais velha, ela não, ela ainda é jovem e bonita, eu, por outro lado, já estou envelhecido. Ela é professora de História do Brasil na Universidade Federal de São Paulo, fez doutorado em Campinas, fez o seu pós-doutorado na Itália, em Roma, conhece bem toda a história da imigração e do movimento operário e sindical em particular, onde estudou os italianos, mesmo os mais estranhos, aqueles que passaram do socialismo para o sindicalismo e do sindicalismo para o fascismo, como Rossoni ou Alceste de Ambris, personagens que parecem distantes deste mundo, mas que, no entanto, se você pensar bem, e eu já tinha mencionado isso antes, a história dos anarquistas, como vemos em Anarquistas, graças a Deus, é apresentada porque é uma história dos anos 20, dos anos 30, de homens e mulheres que desempenham papéis em um Brasil em que a imigração ainda está em andamento, porque o fluxo migratório dura até o final dos anos 20, mas é agora mais do que qualquer outra coisa, e por essa razão eu gostaria de falar sobre isso hoje, porque chegamos a esse ponto, é também a história dos brasileiros de origem italiana, porque quando, nos anos 20, é preciso falar sobre o compromisso político e sindical dos italianos, na realidade, eles são muitas vezes brasileiros, filhos de italianos.
Bom, em todos os modos, Edilene, como você vê isso em relação aos estudos que têm sido feitos até certo ponto, os mais atualizados sobre este tema e essa relação? Eu, primeiramente, lhe faço essa pergunta e depois podemos seguir com algumas outras histórias, também os papéis sexuais, porque há toda uma questão de imagem do Brasil também por parte da cultura brasileira que fala do amor e da sexualidade de uma certa maneira e que parece ignorar esses que não são, no entanto, detalhes de vida concreta vivida, tanto política quanto econômica e socialmente. Sim, eu começo cumprimentando o Emílio. É um prazer enorme ver você e estar aqui, mesmo que por um pouco de tempo. Eu vou também parabenizar a todos que organizaram esse encontro. E eu estou muito feliz por ser também, em grande parte, um produto da imigração italiana e participar destes encontros para poder falar desses fenômenos, dessa presença italiana no Brasil, que acontecia também nos séculos anteriores, mas que foi uma avalanche a partir de 1800, sobretudo entre 1880. O Brasil recebeu cerca de 2 milhões de imigrantes entre 1870 e 1850 e, como é bem sabido, São Paulo, não digo a cidade, mas o estado como um todo, recebeu pelo menos 60% desses imigrantes. E como a gente sabe, os grandes proprietários de terra, eles praticamente forçaram o Estado brasileiro de alguma forma, para poder pagar exatamente toda a sociedade brasileira, financiar essa transferência desses trabalhadores. E no Brasil, esses proprietários rurais fizeram isso principalmente porque eles queriam ter uma mão de obra abundante e a bom preço. Por trás de tudo isso, tinha também políticos e intelectuais, e eles viam positiva essa presença dos trabalhadores europeus e brancos, e em grande parte eles queriam também que o Brasil se tornasse mais branco. Esse é um dos aspectos, mas esses grandes proprietários rurais queriam essa mão de obra abundante, como uma forma também de reduzir o poder de barganha dos trabalhadores brasileiros. Então, como disse o Emílio, em resumo, essa presença dos italianos no Brasil marcou a história do Brasil. Promoveu transformações em muitos aspectos. Os italianos, como vocês sabem, estavam em todos os degraus da escala social. Eu estudei muito os trabalhadores, a massa proletária desses trabalhadores italianos e, como vocês sabem, eles estavam em todos os degraus da escala social, tinha burguesia, imigrantes, industriais, alguns dos quais se tornaram grandes proprietários de terra, então uma espécie daquilo que a gente pode chamar de classe média, mesmo italiana. Essa massa proletária e esses trabalhadores, em tantos, como disse o Emílio, como foram migrações, sobretudo familiares, seja para as colônias, que era uma experiência significativa, mas minoritária no fenômeno. Grande parte desses, por exemplo, quando o Rio Grande do Sul recebeu cerca de 100 mil italianos, o estado de São Paulo recebeu 1 milhão de italianos, para poder mostrar a dimensão do fenômeno. Grande parte desses imigrantes italianos foram trabalhar nas fazendas de café.
Então, vocês podem imaginar que é um território grande, quase como a Itália, o estado de São Paulo, né? E praticamente era todo coberto de café. De fato, a presença italiana nas cidades do estado de São Paulo, seja na capital, seja nos pequenos e médios centros urbanos do estado de São Paulo, é então uma consequência dessa migração familiar, porque grande parte dos italianos se mudam depois para as cidades, são esses justamente que tentam fugir das condições difíceis. Tentam fugir, eu digo fugir, porque muitas vezes os fazendeiros faziam um controle dessa mão de obra que era livre, mas não realmente, porque eles não podiam vender a sua mão de obra a que eles quisessem. Por isso, muitos escapavam, fugiam das fazendas de café e se mudavam para os centros urbanos, por exemplo, São Paulo, a cidade teve uma verdadeira explosão demográfica na década de 1890 e até mesmo os observadores internos e externos ficavam surpresos com o quanto essa cidade cresceu. E, em grande parte, esse crescimento foi justamente por conta desses imigrantes, sobretudo italianos, que foram para as áreas urbanas. Eles deixaram, então, uma marca profunda, por exemplo, em São Paulo, no início de 1900, quando falava-se de uma cidade em grande parte italiana, onde se ouvia mais italiano do que português. Como sabemos, tudo isso deixou marcas em tantos aspectos. Eu sempre tentei entender essa inserção desses trabalhadores. Acredito que, além dessa imigração de massa, essa transferência do campo à cidade, foi também uma imigração muito política, de militantes que tinham tido já experiências políticas importantes na Itália e mudando-se para o Brasil, muitas vezes para escapar da repressão. Eles trouxeram ideias práticas, seja do mundo socialista, anarquista, sindical, mas eles também tiveram experiências muito importantes aqui em São Paulo. Então eu tentei, nos textos que escrevi, mostrar também que essa era uma via de mão dupla, no sentido que esses italianos traziam muitas experiências importantes, mas faziam aqui também nesse mundo da comunidade italiana de São Paulo experiências muito importantes que eles levavam novamente quando voltavam para a Itália, ou quando iam para a França, Suíça, Estados Unidos, Argentina. Mas é verdade que esses italianos, na minha opinião, inseriram esse movimento nascente, o movimento operário, porque o desenvolvimento industrial aqui coincide com o primeiro desenvolvimento industrial do final de 1800. Uma concentração também que começa regional, né, para o desenvolvimento industrial brasileiro, concentrado na região sudeste. Depois se confirma também com Vargas, como a política de Estado industrialista, essa concentração geográfica, digamos assim, na indústria. Os italianos vivem esse processo, que é sobretudo privado, de industrialização, de grande parte feito também por estrangeiros, tanto italianos quanto outros estrangeiros, e assim a presença desses italianos insere o Brasil em um movimento transnacional. É interessante
pensar como os imigrantes italianos participam desse movimento operário, que, em grande parte, é um movimento internacional e transnacional. Muito bem, eu acredito que este último ponto seja importante, porque não é correto nem justo isolar a história da imigração, ou seja, é necessário concentrar-se nos dados e também sobre os números das diferentes fases dos movimentos migratórios. Mas não podemos ignorar o efeito que o fenômeno teve à medida em que se desenvolveu. O efeito que, por exemplo, por um lado, a história da Itália e a história do Brasil, do outro lado, tem sobretudo, uma realidade. Se considerássemos isso amputando discretamente esses detalhes, como alguns estão inclinados a fazer, o elemento da imigração, ou seja, da emigração da Itália e da imigração para o Brasil, seria difícil de entender também, porque nós já ouvimos, e acredito que você também enfatizou bastante isso, que o ponto de partida é uma oferta de oportunidades de emprego, de trabalho, mas também, e eu nunca me cansarei de me lembrar disso, ligado também a um planejamento que já havia sido feito pelos políticos da era monárquica de Dom Pedro II para criar uma estrutura social mais equilibrada e, portanto, havia também a intenção de ter uma classe média, mas também de um certo branqueamento da população. A história brasileira, desde a descoberta da América, foi profundamente marcada pelo uso de mão de obra servil, ou seja, de escravos. Isso gerou, do ponto de vista étnico, uma forte presença da população negra, o que provavelmente, a partir de uma ótica ocidental europeia, racista, incomodava. Era uma questão de equilibrar isso também. Então, havia o projeto de branqueamento, não há necessidade de esconder isso. Tanto é assim que eu já mencionei isso em outros momentos e vou repetir agora. O projeto original do Brasil, tanto no período monárquico quanto depois, também na Velha República, era de poder contar com uma mão de obra e, eventualmente, uma força de trabalho para empregar em projetos de colonização vindos de países que não eram a Itália. Eles queriam imigrantes possivelmente alemães, e eles tinham tido bastante alemães nesse processo, mas também de outras nacionalidades. Na verdade, se você analisar a história do Brasil, veremos que não são poucas as minorias étnicas e que há, obviamente, um jogo de equilíbrio. Há muito tempo, a cultura brasileira é devedora e até mesmo um pouco dependente da cultura francesa. Há muitos menos franceses fisicamente no Brasil, que chegaram como imigrantes, mas a presença dos alemães está na origem da colonização e também da imigração europeia para o Brasil. Voltando aos nossos temas sobre modernização e também do papel da mulher, eu gostaria de lembrar a vocês que tudo isso faz parte de uma evolução possibilitada pelos imigrantes, porque o Brasil está sendo transformado graças a essa contribuição e em benefício dos próprios imigrantes, porque queremos dizer que os próprios imigrantes representam isso. Queremos dizer que não é apenas um componente que encontra uma maneira de sobreviver em condições que foram desastrosas em seu país de origem, no caso a Itália, mas há também aqueles que fazem o seu caminho, ou seja, uma classe empresarial com uma matriz étnica que já foi criada, incluindo os grandes empresários italianos, não apenas o Conde Matarazzo, mas toda uma série de pessoas que fazem parte da história econômica do Brasil, que são de origem italiana. E também temos essa história que é menos conhecida pelos italianos em particular. Infelizmente, os historiadores às vezes deixam de levar em consideração as relações que se estabelecem entre essa presença específica
que é forte no Brasil, assim como era forte nos Estados Unidos na sua época, e a evolução de muitas coisas, digamos, que seja comemorado este ano, e esse ciclo de conversas também esteja inspirado pelo aniversário do início ou do começo de uma presença italiana de massa, mas, se não estou equivocado, em 24 de fevereiro de 32, foi dado voto às mulheres no Brasil. Eu estou enganado, Edilene? Então, não é pouca coisa. Certo, se você pensar tá bem certo. que na Itália as mulheres podem votar, como sabem os italianos que foram ver um filme muito bonito recentemente, Ci sarà un domani, é um filme muito bonito que realmente fala sobre o voto para as mulheres somente depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O Brasil tem a sua própria evolução, mesmo na história da imigração, os equilíbrios políticos não são pouca coisa, porque como a sociedade brasileira muda, e como a política brasileira também muda nos anos entre as duas guerras, quando o próprio fenômeno do deslocamento e da chegada de pessoas da Europa, não apenas da Itália, vem sendo atenuado. Depois disso, a imigração italiana não termina completamente nos anos meados da década de 20. Ela se atenua e deixa espaço para as grandes comunidades, especialmente em São Paulo e Minas Gerais, onde há realmente círculos culturais, associações, instituições e jornais. A imprensa em língua italiana ainda perdura, enquanto a imigração está quase já morrendo. Mas as condições políticas mudam e os italianos têm que se medir com o que está acontecendo e, portanto, a história política, já nos anos 30, vê uma intervenção do Estado inspirada em modelos que estão em vigor entre as duas guerras, começando com a Itália e também com a Alemanha, porque todas as coisas consideradas, até a inclusão da Segunda Guerra Mundial para essa intervenção brasileira na guerra contra a Itália, em 42, obedece o modelo que tanto Getúlio Vargas quanto Plínio Salgado, que é fascista, a estima sobre a figura de Mussolini. Isso cria uma situação um pouco paradoxal, porque é o modelo italiano que é importado principalmente pela política social. E é como se disséssemos o seguinte: o Instituto Nacional de Previdência Social recebe o mesmo nome que recebeu na Itália. O Vargas é gaúcho, de uma corrente política que tem Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos, e antes dele há uma história brasileira e também uma história europeia, a história italiana, e considerando tudo isso, fica claro que quando há a guerra, as posições mudam. A escolha do Brasil, a escolha política de Vargas é de ficar do lado dos Estados Unidos, porque a dependência dos Estados Unidos, que começou naquela época, durou quase até os dias de hoje. Você vê esses relacionamentos um pouco estranhos. Eu falei no início sobre mulheres e imigração e também gostaria de poder dedicar algum espaço sobre esse tema, mas o estado dos meus estudos só me permite fazê-lo em parte. Mas lendo essas histórias também de mulheres, não apenas de militantes socialistas, comunistas ou anarquistas, que se encontram no final da década de 1930 no Brasil, que ajudaram a construir e que admiram alguns regimes totalitários do outro lado do Atlântico, seja na Itália ou na Alemanha, e que se encontram com a política ultranacionalista, para não mencionar a alemã na década de 30. Nos anos 30, nós vemos que politicamente denota não somente Getúlio Vargas, e eu digo isso para aqueles que acompanham essas conversas a partir da Itália, que talvez conheçam um pouco menos sobre a história brasileira. Há Vargas, mas há também Plínio Salgado, que faz parte do movimento integralista brasileiro. E onde eles obtêm os votos mais facilmente, mais numerosos, Salgado em primeiro lugar, também Vargas, eu considero até as áreas de colonização com uma forte presença italiana e alemã, mas esse é um fato que sempre me impressionou
pessoalmente, porque há também essa dupla face da realidade e é uma história que você pode realmente entender melhor hoje em dia, mas que esconde tantas outras histórias. Aqui estamos falando de milhões de pessoas, milhões de homens e mulheres. Quando eu dizia que as mulheres têm sido menos estudadas, mesmo em lugares onde a historiografia brasileira tem ido muito mais longe do que aquela italiana, eu acredito que além das minhas lembranças dos primeiros livros que eu li, da minha amiga Zuleika, que falava de um Brasil italiano, de uma São Paulo italiana, dos anos 10 e 20, mas também de muitas outras figuras que se aproximaram do mundo feminino. Já me havia me ocorrido que Maria Teresa Carini, uma mulher originária de Parma, chegou ao Brasil com a sua família, com seu marido, e não é nem uma imigração de pobre. Seu marido é um empresário, um artista, então ela tem a coragem de romper com seu casamento e vai terminar seus dias em Minas Gerais, onde continua com um fortíssimo compromisso político. É uma das principais figuras do movimento feminino e feminista em um Brasil que tem as suas próprias ideias sobre a mulher, sobre a sexualidade. Há toda uma cultura brasileira que nós não teremos tempo agora de comparar os fatos, mas que passa sobre este território e que até o limiar dos dias atuais tem sido dominado mais por visões que têm a ver com a imagem de um Brasil, a tristeza, a sexualidade, e aqui aparecem os papéis femininos e também de milhões de pessoas que não eram originalmente ou totalmente brasileiras. Ou seja, portanto, se há uma herança portuguesa na história do Brasil antes do início da grande migração, há também uma história do Brasil contemporâneo que chega até nós. Isso é tão verdadeiro que nós nos deparamos com alguns casos da atualidade. Agora, eu não quero jogar isso para a política, como se diz na gíria, mas as origens em boa parte venezianas, do presidente Bolsonaro, em sua maioria, nos últimos anos me colocaram em grande dificuldade, porque ver um descendente de imigrantes venezianos assumir determinadas posições políticas, além disso, sabemos muito bem que outros líderes políticos mundiais, como Trump, por exemplo, também ele vem de uma família de imigrantes que são os maiores opositores da imigração atualmente, entendida como movimentos migratórios atuais em seus países, mas muito, muito impressionado em dizer que a história da imigração tem muitas faces e muitas variáveis. Então, voltando ao ponto, a modernização do Brasil no século XIX também foi alcançada, no século XX também foi alcançada não apenas graças aos imigrantes italianos, aos imigrantes europeus em geral, mas também por causa dessa presença que deu vida do ponto de vista demográfico, porque há uma mudança e também uma mudança de papéis, que a história do Brasil, antes da primeira grande imigração, é uma história também ligada às grandes cidades costeiras, à história do Brasil português, as cidades de Salvador para baixo, e que são importantes. Mas, a partir do momento em que a imigração começa a haver um papel que não existia antes, bem como disse a Edilene, São Paulo até 1870, 1880 é uma realidade demográfica minúscula, de algumas dezenas de milhares de pessoas, e em 10 anos, no final do século XIX, se torna uma metrópole. No início do século XX já é imensa. O salto na história, eu diria inclusive a demografia mundial e a história urbana, ou seja, a Europa tem cidades com milhares de anos, são milenares, e sempre foram grandes cidades. O Brasil tem muitas cidades importantes, e eu citei Salvador para dizer, ou para citar a mais notória, mas tem muitas cidades importantes, mas tem algumas que são mais importantes do que outras e nasceram naquele período. O caso mais notório é a construção, a partir do nada, de Belo Horizonte, pessoal, porque, vamos ser claros, Belo Horizonte e toda Minas Gerais, já que também, isso para lembrar que eu já mencionei
a Maria Tereza Carini, que vai morar em Poços de Caldas, mas Belo Horizonte é construído em boa parte por italianos que nem aparecem nas estatísticas da imigração italiana no Brasil, porque por muito tempo não conseguimos entender a razão. Os imigrantes italianos certamente vão para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, ou para Santa Catarina, ou Espírito Santo, mas há também uma presença maciça de italianos em lugares onde as estatísticas oficiais não mostram a sua chegada, porque não se trata de uma chegada da Itália, mas do próprio Brasil. O Brasil é povoado no século XX por reimigrações internas, e o caso mineiro é um dos mais importantes. A imigração italiana para Minas Gerais, e tem muitos episódios interessantes, importantes, em localidades menores, como Barbacena, ou mais importantes, como Juiz de Fora, mas, na verdade, são as minorias. Existem imigrantes que chegam da Romanha, vão ser mineiros, mas, claro, era a terra dos mineiros, e depois se transforma em uma terra de fazendas, e também ali, naquela época, existe a necessidade de mão de obra. Mas não chegam somente diretamente da Itália, chegam muitos de outras partes do Brasil, como já sabemos. Aqui já estamos na segunda metade do século XX, a grande mobilidade dos gaúchos que se deslocam primeiro do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e para o Paraná, e depois se ramificam um pouco por todas as partes, porque vão parar até na Amazônia, Mato Grosso. Eles não ficam parados num lugar só, pessoal. A satisfação com que na época eu lia, e isso tem a ver também com as atividades políticas, e eu me lembro realmente quando eu li o livro Anarquistas Graças a Deus, a história de uma família, da família Gattai, que eu me lembro era um emblema da imigração do final do século XIX, entre outras coisas. No caso do seu pai, eu não estou muito certo disso, repito, não tenho certeza que ele estava na colônia Sicília, ainda que falemos aqui do senhor Ernesto Gattai, mas certamente a mãe de Zélia era veneziana, era das montanhas de Cadore, era muito religiosa, e ela se lembra muito bem disso. Ou seja, isso é uma família mista, o pai socialista anarquista e a mãe católica, não muito devota. Bom, na verdade, bastante devota. E o Brasil, que tem tantas contradições com as quais identificar em uma conversa posterior, talvez, acho que eu vou quebrar a regra do bom tom acadêmico e falar sobre algo aparentemente mais pé no chão, como falar sobre esportes, o jogo de futebol, porque isso também tem toda uma rede de presenças, de papéis, até os dias de hoje, realmente relevantes. Mas isso não nos exime de considerar o fenômeno em geral como aquele que coloca o Brasil em contato com o resto do mundo e também com mundos diferentes, porque essas histórias que começam no final do século XIX são reforçadas mesmo durante a fase da Grande Guerra. Não sei se eu vou conseguir, em um espaço de uma conversa, abrir um espaço nesse sentido. Eu também fiquei muito intrigado e me diverti bastante, porque em determinado momento eu tive esse pensamento: bom, eu não preciso fazer propaganda, porque o livro já foi lançado em italiano e também no Brasil há 10 anos, então não é muito fácil de encontrá-lo, mas eu criei em determinado momento uma história pela qual fiquei apaixonado, porque quando você entra na história você fica apaixonado, não é? Bom, o que eu fiz há cerca de 10 anos? Vendo a história do Brasil, olhando para a história do Brasil, não só do Brasil, mas também de outros países de imigração, para onde os italianos tinham ido em grande número e para a Grande Guerra, eu percebi que havia um certo número de italianos que tinham emigrado para o exterior, mas quando a Primeira Guerra Mundial estourou, eles voltaram para lutar em sua terra natal ou pela terra dos seus pais. No entanto, eles eram uma grande minoria em comparação com os enormes números da imigração italiana para o Brasil. E daqueles 10 mil que voltaram para o Brasil, eu pensei comigo mesmo que talvez aqueles italianos que honram ou são honrados no altar da pátria em Roma, como o soldado desconhecido,
talvez tenha sido um daqueles 10 mil que vieram do Brasil. Os motivos são muitos e variados, não se tratava apenas de patriotismo, nacionalismo, muitas vezes medo de nunca mais poder voltar para ver a terra dos seus ancestrais, alguma coisa do gênero. Mas ninguém pode me dizer que eu inventei algo impossível, porque ninguém sabe quem é o soldado desconhecido. Então eu inventei. Ele é ítalo-brasileiro. Pronto. Mas depois desse livro, foram realizados alguns ensaios e pesquisas, estudos sobre os italianos que saíram do Brasil e que tiveram essa experiência da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, que é um momento um momento muito importante, mas também um momento em que, justamente porque o Brasil não a vivenciou diretamente, mas no Brasil houve a guerra como uma reação. Trata-se de um experimento. Sabemos hoje que, infelizmente, ainda existem guerras em todo o mundo. O Brasil tem momentos de grande tensão política e sindical nos anos da Primeira Guerra Mundial. E aqui você tem algumas presenças de Biondi, e sei que você fez alguns trabalhos específicos sobre as greves do século XIX, mas essa é uma história totalmente diferente. A história dos imigrantes, a história das mulheres imigrantes, a história dos sindicalistas e socialistas e também da classe trabalhadora, que naquela época, especificamente na Primeira Guerra Mundial, era composta por 3/4 de trabalhadores imigrantes, e você também tem patrões italianos e trabalhadores italianos que fazem greves contra os seus patrões, porque não é tão fácil de resolver aquele problema. Nesse episódio do dia 17, bom, o que você poderia nos dizer? Sim. Eu vou tentar comentar o que eu puder, um pouco das tantas coisas interessantes que você falou. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as mulheres, para depois chegar à greve de 17 e comentar um pouco sobre o que você falou sobre a inserção desses italianos e os seus descendentes na política brasileira, passando pela Primeira Guerra, Segunda Guerra e depois no pós-guerra. Certamente, como nós dizemos no início, essa presença marcou o Brasil. Algumas regiões certamente mais do que outras, mas como você disse, há um impacto geral dessa presença, com novos deslocamentos, né, com a criação, como você disse, a criação realmente das cidades, e as mulheres, como dissemos, participaram dessa imigração de massa e então elas chegaram também às cidades. Mas eu queria dizer, assim como você disse, também no mundo rural, as mulheres tinham um papel fundamental, não somente trabalhavam no campo, nas colheitas, mas elas tinham todo o trabalho reprodutivo que dependia delas. Elas trabalhavam na casa, faziam as roupas para as crianças, faziam sabão, e elas, então, depois, as crianças, até as pequenas, né, elas ajudavam as mais velhas, as mães, nesses trabalhos, e nas fazendas, então, elas também tinham um papel fundamental. Além disso, o Brasil, seja no mundo rural, mas também nas pequenas, médias e grandes cidades como São Paulo, era muito provincianas, né? Um mundo bem fechado para as mulheres. Aqueles discursos do Estado, da imprensa, dos médicos, dos juristas, era sempre um discurso que tendia a dizer às mulheres que o espaço doméstico era o lugar delas. Assim, como você disse antes, mesmo as mulheres italianas estavam em todos os degraus da escada social. Tinha a mulher do Matarazzo, a esposa de um médico, a esposa de um advogado, de um professor, e depois houve a grande massa de mulheres. Mas vamos dizer que a estrutura não era muito acolhedora para essas mulheres.
Então, na verdade, no Código Civil, o primeiro Código Civil brasileiro de 16, a mulher era apresentada como um ser que tinha que ser protegido, assim como as crianças, como os índios, como as pessoas com doenças mentais. Todas elas deveriam ser sempre controladas, digamos, por um homem, pelo pai, pelo irmão ou marido. Era um universo difícil para essas mulheres. Mas estamos acostumados a ver essas mulheres no passado como pessoas com poucas possibilidades. Mas, se olharmos a história de uma forma mais ampla, vamos ver que esse mundo cheio de restrições de fato existiu, mas se olharmos mais de perto para essas histórias, vamos ver como essas mulheres tentaram encontrar espaços de liberdade. Vou contar um pouco da minha história familiar. As minhas bisavós, por exemplo, somente uma se propôs a viver no mundo rural e depois mudou para a cidade, era dona de casa na maior parte do tempo, tinha um marido que ficava com ela por muito tempo, enquanto as outras três, uma se separou do marido e viveu como parteira. Era uma mulher muito estimada, onde ela vivia. Até hoje tem uma escola do maternal com o nome dela, ela é amada por todos. Ela acolhia as mulheres no parto, depois do parto, ajudava, muitas vezes era pagada como uma galinha, com alguns ovos. Então ela criou essa vida para si, ficou viúva, outra ficou viúva e foi cuidar de uma pequena propriedade rural. A outra ainda perdeu o marido, que foi assassinado, e construiu a sua profissão como música. Ela tocava acordeão, ensinava as outras mulheres. Então, são essas mulheres que migraram para o Brasil no final do século XIX. Então, mesmo no trabalho rural, como o Franzina disse, as mulheres tiveram um papel importante, seja no trabalho industrial, na organização dos trabalhadores, ainda assim não tanto presente na história, porque ali é difícil encontrar mulheres. Fontes sobre essa atuação das mulheres são difíceis de encontrar. Por exemplo, o Registro Político Central, a polícia controlava todos os militantes italianos fora da Itália, sobretudo a partir de 1900, quando o rei foi morto, etc. Mas ali, dificilmente, a gente encontraria mulheres. A gente acharia a mulher do Damiani. Eram centenas de envelopes, mas as mulheres não estão ali. Eu acho que essa ação das mulheres podemos pensá-la como, às vezes, como inofensiva, mas não é verdade, porque elas tiveram papéis importantes. Por exemplo, Elvira Boni, que o Franzina citou, era uma das que deixou rastros. Então, podemos vê-la. Se pensarmos, por exemplo, que no mundo da indústria têxtil, por exemplo, em São Paulo, aquelas que eram indústrias de bens desse tipo, alimentos, tecidos, refrigerantes, mas no mundo das fábricas têxteis, as mulheres eram a maioria. Chegaram até 70%, 80%. As mulheres, as meninas, as crianças. E então era uma presença muito intensa. Mas elas estavam menos presentes na direção destes movimentos. Se a gente olhar bem, a gente vai encontrar assim, fotografias com as mulheres que falam para multidões. Se olharmos com atenção, vamos encontrar também mulheres que não são em evidência, tanto como Elvira Boni ou Matilde Grassi, que era uma mulher anarquista, e o filho dela, o Luigi Grazia, também foi importante nessa militância familiar. Eles eram sempre, familiar, irmãos, irmãs, que faziam toda essa militância. Mas existem outros casos, se você procurar bem,
na imprensa operária, sindical, socialista, mas na imprensa operária sindical, você pode encontrar, sim, muitas vezes mulheres que escrevem e inserem aquilo que podemos chamar de também reivindicações que podemos considerar específicas das mulheres, até mesmo feministas, ideias feministas, eu diria. E elas veem ali questões que são específicas para as mulheres operárias, mas elas fazem muitas vezes não contra os homens, mas muitas vezes junto a eles, com os militantes socialistas. Elas chamam, né, e eles chamam as mulheres para participar. Muitas vezes, temos que dizer, eram mulheres muito jovens, podemos pensar a doutora Boni, ou outras que vemos que tiveram militância entre 15 e 20 anos de idade, porque muitas vezes as mulheres trabalhavam nas fábricas até o casamento, até o nascimento dos seus primeiros filhos. Não sempre, porque muitas vezes as crianças também iam para fábricas. Tem histórias dramáticas dessa presença das crianças muito pequenas que foram mortas, mutiladas. Histórias muito dramáticas sobre a presença dessas crianças nas fábricas. Porque muitas vezes a mulher tinha que trabalhar mesmo se ela tivesse filhos. E os filhos tinham que trabalhar também, muito pequenos. Pelo menos até as leis dos anos 30. Desta forma, às vezes elas continuavam a trabalhar e mesmo depois, às vezes, os contratantes preferiam as mulheres com as crianças porque assim eles poderiam pagar menos. E aí diziam que o trabalho das mulheres era menos qualificado, que a capacidade de trabalho era menor, e assim eles pagavam metade ou até mesmo um quarto daquilo que eles pagavam para os homens. Tem registros de homens que iam na porta da fábrica para levar o bebê recém-nascido e as mulheres escapavam, fugiam até a porta para amamentar e depois entravam porque o marido estava desempregado e a mulher trabalhava. Então tem uma forte presença das mulheres, mesmo nesse movimento. Depois, falando da Primeira Guerra Mundial, o Brasil, como o Emílio disse, apesar de longe do palco da guerra, foi afetado em diversas maneiras. Muitos italianos foram do Brasil para lutar na guerra, mas todos esses italianos tinham uma ligação muito forte ainda com a Itália. Então, tudo aquilo que a gente pode dizer, como Marcel van der Linde, que era um histórico holandês, que chama isso de nacionalismo de longa distância, né? Eu não chamaria nacionalismo, porque nacionalista tem uma carga agressiva, mas é uma identidade nacional, um patriotismo também que fazia com que esses imigrantes italianos ainda mantivessem uma ligação com a Itália há pouco deixada. Mas tinha, então, um forte vínculo emocional com a Itália entre todos os italianos que estavam espalhados na Argentina, nos Estados Unidos, na França. Eles se sentiam, sim, parte disso. Muitas vezes os imigrantes italianos deram dinheiro para apoiar as famílias dos soldados. Tem uma conexão, embora os recursos eram escassos, eles sempre se sacrificavam, né? Durante a guerra, todos esses trabalhadores italianos sofrem também os efeitos econômicos da guerra. Os preços aumentam muito, os salários não acompanham esse enorme aumento, e depois tem a fome, as condições de sobrevivência pioram tanto. No início, a economia industrial brasileira ela é bem abalada, tem menos trabalho, o desemprego, mas depois a retomada da indústria
e começa a trabalhar muito. Então, com muitas jornadas de trabalho, jornadas longas. Essa é uma das razões pelas quais há também no Brasil, como em grandes capitais do mundo, cidades com muitas greves, como Luigi e outros historiadores estudaram, e que toma a dimensão de uma verdadeira revolta urbana. Estamos falando muitas vezes de 50 mil operários manifestando em greve, agora uma vez outras vezes outros, então um desenvolvimento de pelo menos 100 mil pessoas, entre mulheres, crianças, e as mulheres ali tiveram um papel que é significativo. A greve começa em uma fábrica de algodão de Rodolfo Crespi, que é uma das principais figuras industriais italianas, e lá o sindicato do bairro onde a fábrica estava localizada tinha como secretária uma mulher, uma imigrante espanhola. Mas tem uma forte presença das mulheres, e a gente pode ver também pelas imagens, pelos documentos, que as mulheres têm um papel importante também na gestão de todas essas redes, as redes familiares, as redes da vizinhança. As mulheres, quando os maridos e os filhos são presos, elas que têm que falar com o comissário da polícia. Então, as mulheres têm esse papel importante, ainda que, como eu disse, elas estão menos visíveis nos documentos, nos vídeos, e são uma minoria, podemos dizer, nessa direção do movimento, mas estão presentes em momentos importantes, se a gente buscar bem, e têm esse papel importante. Estão ainda mais presentes e mais visíveis, como eu disse, a partir do movimento antifascista. A polícia italiana tem presença de mulheres antifascistas, a partir, sobretudo, dos anos 20 e 30. Como o Emílio disse, tem um movimento de fragilidade importante, tanto que em 1932 as mulheres obtiveram o direito ao voto, não porque Vargas, ainda que tivesse o interesse nesse voto feminino, mas foi um resultado da luta das mulheres. Algumas lutavam para o voto, outras anárquicas não acreditavam que o voto seria uma solução, mas uma ação muito variada. Uma presença que podemos dizer sim importante. No que diz respeito à participação dos italianos na política brasileira, ela começa após a imigração de massa. Acho que a primeira presença evidente de homens e mulheres imigrantes italianos seria no movimento pela abolição da escravatura. Ali podemos ver que no mundo urbano há essa presença de imigrantes que já lutavam contra a escravidão. Essa participação política mais popular foi essa, que depois se manifesta no movimento operário, sindical, socialista, anárquico, comunista, etc. Na grande política, vamos dizer assim, por exemplo, na política dos municípios, na eleição dos prefeitos, vereadores, conselheiros, ali se vê uma presença do final do século XIX até meados de 1930, mas pequenas, 10% de imigrantes, grande parte deles italianos em São Paulo. Como eles se encaixam nesse mundo? Era um mundo muito fechado, o mundo da oligarquia. Quem estava no comando era esse pequeno grupo. Como eles se inseriram nesse meio? Através de um capital econômico, ou de um capital social, ou um capital cultural. O que eu quero dizer? Ou eles já eram comerciantes industriais e por isso eles se inserem pelo capital econômico, ou então se casam com brasileiras ricas,
muitas vezes proprietários de terra. Então, esse seria um capital social adquirido através do matrimônio, porque mesmo os migrantes eram vistos com um certo preconceito, diziam, o que você quer com a gente, esses imigrantes italianos. Então, essa estratégia matrimonial de inserção nessas famílias ricas brasileiras também deu um salto. E então, uma terceira possibilidade, os graduados, os médicos, os advogados, professores farmacêuticos, esses têm uma certa inserção, mas de 30 a 45, 1930 a 45, tem uma inserção maior, no sentido de que, assim com Vargas enfraquece a oligarquia de São Paulo. Fazendo isso, esse processo permite uma maior inserção desses recém-chegados e seus filhos. Portanto, na década de 30 e 45, há um estudo muito importante feito por Oswaldo Truzzi e outros pesquisadores que veem nessa década um aumento de 30% da presença dessas pessoas. Depois, a partir de 45 em diante, o Brasil vive o primeiro período que pode ser chamado realmente democrático, com as suas limitações, porque, por exemplo, o Partido Comunista era ilegal na maior parte do tempo, mas há uma inserção ainda maior de imigrantes e seus filhos na política. Nessa política eleitoral, podemos dizer. Eles estão em muitos partidos, mas, sobretudo, nos partidos criados por Vargas em 45, como o PTB, aquele que era mais popular, que se apresentava como um defensor dos interesses e das necessidades dos trabalhadores na grande política, porque o Partido Comunista, como dizemos, ele estava na ilegalidade. O Partido Socialista foi sempre uma presença importante, crítica, mas não se tornou de massa. Portanto, é um outro tipo de papel. Há uma forte presença desses descendentes italianos em esses partidos chamados populistas. Mas eu queria dizer que essa experiência de inserção política dos italianos é múltipla e muito variada. Por exemplo, na década de 30, para poder somente dar um exemplo, a gente encontra os descendentes de italianos em todo o espectro político, desde a extrema-direita até a extrema-esquerda. Então, nós temos Miguel Reale como um dos intelectuais, um dos 3 intelectuais, com Plínio Salgado e Barroso, não na integração fundamentalista brasileira, naquela dita experiência fascista brasileira, mas também muitos partidos italianos descendentes desses italianos, também outros partidos comunistas. Então, estou de acordo com o René quando ele diz que a participação é bastante significativa de italianos descendentes, sobretudo filhos de italianos, nesse movimento fascista brasileiro. Mais como classe média do que... Então, é mais uma identidade de classe médica do que realmente uma identidade étnica nacional. Portanto, eu acredito que nós podemos encontrar, então, descendentes de italianos na política, da extrema esquerda até a extrema direita. Depois teve o fenômeno do fascismo, que investiu muito nas colônias italianas no exterior, já que os imigrantes são italianos no exterior. Então, há esse esforço para atrair esses italianos, filhos de italianos. Porém, eles fazem essa propaganda uma confusão entre uma identidade fascista e uma identidade nacional, não realmente italiana. Então eu vejo, como diz Angelo Trento,
existem os fascistas na cidade de São Paulo, em diversas cidades do estado, mas os números revelam uma adesão pequena. E, acima de tudo, é uma adesão, sobretudo, da elite do que podemos chamar de classe média. Porque, como dissemos, os italianos são a burguesia, são a classe média, são a massa proletária. E a mobilidade social dessa massa proletária é muito mais lenta e mais difícil. Então, assim, a terceira geração, lá para a terceira geração desses imigrantes, que já não falam mais a língua, que já mudam os bairros da cidade trabalhadora para os bairros de classe média. Mas tem muitas pesquisas, mas o que eu quero dizer, os fascistas, eles tinham interesses materiais e econômicos, porque tinham uma relação intensa com a Itália, com os industriais, com os comerciantes. Então, era interessante que eles tivessem benefícios econômicos materiais, digamos, com essa declaração de fascismo, como Rodolfo Crespi, por exemplo, que escreveu muitos livros, disse que era fascista antes mesmo do fascismo existir. O Pietro Morganti, que era o rei da cana-de-açúcar, grande líder fascista no seu interior. E tinha outros fascistas que tinham um elemento de coesão entre tantos os descendentes de italianos. Depois tinha aqueles também que não eram nem fascistas, nem antifascistas, eram mais preocupados com a sobrevivência do dia a dia. Mas também no período pós-guerra, você pode ver essa tensão ainda na colônia italiana entre os fascistas e os antifascistas. Por exemplo, eu achei interessante que recentemente foi ao ar uma série italiana, se chama A Longa Noite, em que o protagonista é Dino Grandi, que é um protagonista no processo que vai derrubar o Duce, e ele foge para o Brasil depois, como muitos outros que não tiveram coragem de voltar no Brasil e eram tidos como traidor. Ele foi para o Canadá e, em vez disso, Dino Grandi já tinha mandado seus filhos para o Brasil, se tornou industrial aqui, era rejeitado tanto pelos fascistas, porque tinha traído Mussolini, quanto pelos antifascistas, porque tinha sido fascista durante muito tempo. Então, existe esse ambiente. O que é, digamos, uma situação muito complexa, e eu agradeço você por já ter introduzido esse tema, porque eu acho que nós voltaremos a isso em outras ocasiões. E as coisas que você apontou são muito importantes e dão a ideia de como se pode também fazer a história dos italianos no Brasil ou dos brasileiros de origem italiana com um mínimo de seriedade, porque eu devo confessar ou lamentar uma certa tendência que ainda é difundida hoje, ou especialmente atualmente na Itália, que é aquela de representar esse assunto tão complexo, como aqueles que nos seguiram devem ter entendido, como alguma coisa que pode ser simplificada ou muito simplificável, com muitos lugares comuns, com muitos regionalismos, particularmente fortes na Itália, e que apagam aquele momento em que assumem as tentativas de reflexão e análise e também, de algum modo, apagam a experiência real que tem sido aquela dos italianos no Brasil. Nós teríamos mais de 1000 ferramentas e meios para fazer isso, e quando você falava anteriormente sobre a presença das crianças, por exemplo, me ocorreu que alguém
uma pessoa que mais tarde vai ser deputado na Itália republicana, Domenico Marchioro, escreveu uma autobiografia que foi publicada no início dos anos 60, que é uma autobiografia de um político, claro, mas ele se lembra que nos primeiros anos de sua vida, quando ele era menino em São Paulo, ele tem uma descrição de 2 ou 3 páginas de sua vida na fábrica na idade de 10 ou 12 anos de idade, o que é literalmente uma coisa alucinante. E isso parte de um testemunho dos muitos que agora estão disponíveis para raciocinar sobre fenômenos como estes últimos do quais você falou, sobre os quais nós nos despedimos. Hoje, aqueles que nos seguiram com a esperança de ter oferecido uma ideia que seja de fato não persuasiva, mas bastante confiável do que foi essa história que temos atrás de nós e que agora está confirmada como tal, ou seja, voltamos no tempo daqueles anos quando eu comecei a estudar a imigração italiana do final do século XIX, já há quase 50 anos, já eram fenômenos remotos e o que se desenvolvia naquela época, nos anos 70, era outra história de italianos no Brasil, que provavelmente trataremos em uma das nossas próximas reuniões. Eu agradeço a você novamente, Edilene, e me despeço de você. Estou muito feliz por ter lhe encontrado com a aparência de sempre e também me despeço. Obrigada, eu que te agradeço. Muitíssimo obrigado. Agradeço tanto. Até mais, tchau.